Como uma indústria regional de panetones conseguiu crescer rapidamente nos últimos anos e virar uma das líderes de mercado em um segmento tão concorrido como esse. No Raise the Bar dessa semana, nós vamos conhecer a interessante trajetória da Festone. E o nosso convidado para isso é o Eros Pacheco, gerente nacional de vendas e marketing da empresa. Se você quer descobrir tudo sobre estratégia de mercado e gestão de vendas, fica por aí até o final e aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do Raise the Bar, o programa semanal de entrevista que levanta a régua de vocês, trazendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem é novo por aqui ou nova, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se você está precisando recrutar e selecionar as melhores pessoas dessas áreas, não pensa duas vezes e corre lá em forsales.com.br para conhecer mais sobre a nossa metodologia pioneira de recrutamento, seleção e assessment. Agora sim, Eros, queria te dar muitíssimo boas-vindas aqui, cara. Prazer enorme te receber, viu? Oi, Rodrigo e Maurício, muito obrigado aí pela introdução. Primeiramente, eu gostaria de, em meu nome e também da Ciena Alimentos, agradecer o convite aí e a oportunidade de a gente estar falando um pouquinho aí da Festone. Prazer é nós que agradecemos, cara. Super legal o case de vocês e tenho certeza que você vai agregar muito para a comunidade que acompanha o programa. Como é que você tá, Mauricião? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Já em clima natalino aqui com os panetones da Festone na mesa, né, Eros? Então, estou bem curioso aí para conhecer um pouquinho mais da história, um pouquinho mais da Siena, da Festone. Animado. Cara, você sabe que todo ano tem aquele evento que acontece, um fato isolado que acontece que te faz perceber que está perto do Natal. Então, esse ano eu tenho a honra de dizer que foi receber aqui o kit da Festone, né, Maurício? Então, estamos gravando em julho e já estamos pensando aqui em Natal. Então, acho que é o Natal que eu pensei mais cedo na minha vida vai ser o desse ano aqui. Muito bem. Por onde que a gente começa? Acho que vamos começar pedindo para o Eros contar rapidamente para a gente um pouquinho da Festone e da Siena Alimentos, né? Você falou Siena Alimentos, falou Festone, então só para o pessoal se situar aqui que é Siena, que é Festone. Faz um pouquinho desse pano de fundo para a gente, Eros. Não, tá bom. Primeiro é colocar que a gente aqui pensa em panetone o ano todo, tá? Não pensamos só em Natal. Bom, falando um pouquinho de mim, eu acho que eu tenho uma experiência assim, um pouco diferente, né? Até um pouco atípica do tradicional, porque eu trabalhei aí na minha carreira, né, ao longo de 7 segmentos diferentes. Normalmente a gente vê que muitos profissionais, até amigos meus, entram num segmento e permanecem praticamente a carreira quase toda, né, ou mudam muito pouco. E eu tive essa oportunidade aí de trabalhar em segmentos, por exemplo, como telecomunicações. Na verdade, comecei em eventos, né, daí depois fui para telecomunicações, trabalhei em segmento de logística, depois fui para peças e serviços para linha pesada, aí depois fiz um startup de uma empresa de rastreamento para linha leve. Inclusive através da For Sales, hein? Só para ficar claro, na autopeça ali foi através da For Sales, hein? Desculpa, Eros. Isso mesmo. Através da For Sales eu conheci essa empresa e fui para lá, fiquei até que há 8 anos aí iniciei nesse mercado, nesse segmento de alimentos e me apaixonei, né? Porque eu gostei, na verdade eu gostei de todos os segmentos, mas o alimentos, o que eu mais gosto do alimentos, que é o que eu mais me identifico, é a questão que ele é muito dinâmico, né? Então, você tem vários elementos, né, que você tem que pensar numa estratégia de mercado, né? Então, você tem que fazer a leitura desde como você entra dentro de uma rede varejista, depois como você chega até o consumidor, né? E dentro disso são várias etapas que você tem que cumprir para chegar lá. E aí a dinâmica desse mercado me apaixonou muito.
Então é um dos mercados até que eu acho que eu estou há mais tempo, né, do que da minha carreira. E aí, falando de Siena, Siena Alimentos tem uma história muito interessante e de muito trabalho e muita resiliência, né? Então, ela começou com a vinda do seu Antônio Michelangelo para o Brasil em 1949. Então, ele veio da Itália para uma plantação de café. Ele veio montar uma fazenda de café ali no interior do Paraná, mais precisamente na cidade de Cambará. E aí ele acabou estruturando a fazenda, começou a trabalhar com café, só que teve um ano que veio uma geada muito forte. E aí eles acabaram perdendo bastante, e aí isso fez com que eles resolvessem voltar para o segmento de origem, o segmento familiar, que é uma família que está aí há mais de 100 anos no segmento de panificação. Então eles se mudaram daí para Curitiba, montaram em 1954 montaram a panificadora Augusta, que era uma panificadora que ficava ali no Prado Velho. Hoje a gente tem a PUC ali, né? Então era próxima da PUC, na época nem existia. E aí começaram a produzir produtos típicos italianos. Essa panificadora foi se desenvolvendo, virou um supermercado, foi um dos primeiros supermercados aí do Paraná. E, em paralelo, o filho do seu Antônio Michelangelo, que é o seu Carlos, hoje o diretor da Siena Alimentos, começou a produzir produtos italianos no fundo dessa padaria que virou supermercado, começou a produzir panetones e o negócio começou a andar até 1979, quando nasce a Siena Alimentos, né? Esse ano estamos completando aí 45 anos de Siena Alimentos. E aí, com a chegada da Siena, lá atrás não tinham muitas marcas de panetone, e aí ele começou praticamente desde lá até os dias de hoje, trabalhando e vivendo exclusivamente de panetone, né? Eu acredito que nós somos a única empresa do Brasil que trabalha somente com panetone. E hoje, quais são as marcas de panetone? A gente tem a Festone, né? E tem a Roma. Hoje são essas duas marcas, tem outras marcas. A Siena já teve várias marcas, né? Uma das principais antigamente chegou a ser Roma. Teve outras marcas como Piuma, teve muita marca própria, né? Até hoje a gente ainda tem bastante marca própria. A gente faz panetones para algumas redes de supermercado, fazendo para algumas indústrias, para algumas cafeterias de shopping também. Mas aí, ao longo desse tempo, aproximadamente 20 anos atrás, a Siena acabou entendendo que existia uma oportunidade de mercado, e aí lançou o Festone. E o Festone veio sendo um sucesso, né? Porque ele realmente entrega um panetone muito bom, de muita qualidade, 100% fermentação natural, né? São quase 3 dias que o panetone fica pronto. Dentro desses 3 dias são 30 horas de fermentação natural, né? Então ele passa por um estágio de 30 horas de fermentação natural para chegar nesse produto que a gente leva para o consumidor. E aí a Festone começou eu acho que a marca, né? Ela cria essa sinergia com o consumidor, aí começou a criar uma sinergia muito maior, e hoje a gente está trabalhando praticamente exclusivo com a marca Festone. Então a gente está num processo agora de saída de outras marcas, para que a gente possa apostar cada vez mais na marca que acabou ganhando bastante mercado e conquistando o consumidor. Que bacana, que bacana. Eu me lembro quando você entrou na Siena, Eros, naquela época era uma marca, uma empresa menor, uma indústria menor, faturamento consideravelmente menor, e hoje vocês estão disputando a liderança no sul do Brasil, né? Em alguns, inclusive em alguns locais de pesquisa de market share, vocês figuram até como a líder, né? Enfim, algumas medições. Comenta um pouco dessa trajetória, né? Como é que foi esse case, né? De conseguir ganhar mercado num setor tão concorrido como o de panetone, que a gente sabe que tem ali grandes players operando há quase século, né?
Então, fala um pouquinho dessa história, desse go-to-market aí de 8 anos. Sim. Então, na verdade, nunca foi a gente faz aí uns 3 anos que vem fazendo leituras de mercado com as principais empresas aí que entregam essas leituras, e a gente vem se posicionando aí até como a quarta marca do país, mesmo com uma atuação praticamente concentrada no sul do país, sem ainda abrir para todo o Brasil. Somos apontados como líder no sul e líder em todos os estados, todos os 3 estados do sul. Caramba. Mas, na verdade, a gente nunca teve essa pretensão como um objetivo principal da empresa, né? Quando eu entrei na Ciena, que era justamente um momento de transição ali, de um dos diretores que participava do comercial para assumir o financeiro, e aí eles estavam buscando uma pessoa que viesse para ocupar esse espaço no comercial. A nossa pretensão sempre foi ser relevante, né? E o que é ser relevante? É ser relevante para o cliente, entregar um faturamento, entregar um bom produto, então ser relevante em o máximo, o maior número de clientes possíveis, né? Então conseguir em algum cliente assumir a liderança. E aí foi com esse passo a passo que aí quando a gente foi olhar, a gente já tinha conseguido atingir esses resultados. Então, a gente nunca teve essa pretensão, até porque a gente está no meio de empresas muito grandes, né, que têm trabalhos antigos e que trabalham muito bem na categoria também. É uma concorrência super difícil, mas a gente sempre foi muito ativo nos principais clientes. Então, a gente sempre buscou ter uma parceria, a gente sempre buscou criar uma conexão de confiança entre o próprio cliente e nós, né? O cliente, quando eu falo nesse aspecto, seria o cliente varejista, né? Entre as redes de supermercado, entre os atacadistas. A gente sempre procurou entender como é que funcionava a operação dele, principalmente na questão da sazonalidade, e como que a gente poderia participar dela e como a gente poderia desempenhar melhor. Então, eu acho que foi muito mais uma estratégia que eu até chamo aqui de muitos porquês, né? De sempre estar perguntando, sempre estar questionando, sempre estar buscando entender, e uma estratégia muito mais de busca pela individualidade dentro desses clientes, do que propriamente esse objetivo. E aí, como consequência, eu entendo que a gente conseguiu conquistar, fazer esse trabalho bem feito, e aí, como consequência, a gente está colhendo um pouco de frutos, e agora nossos novos planos é continuar acelerando isso, né? A gente está começando a entender melhor como que a gente pode ampliar isso, não só dentro do mercado do Sul, que ainda tem muito potencial, por incrível que pareça, mesmo a gente sendo líder, tem muitos clientes que ainda não compram, que ainda não tem Festone, mas também como a gente pode fazer isso expandindo para o Brasil inteiro, né? Só para fechar esse preâmbulo, Eros, qual que é o múltiplo de crescimento total que vocês tiveram nesses 8 anos, percentualmente, e o ritmo dos últimos 3 aí, ano contra ano? Como é que tá esse pacing aí de você? Como é que foi o total de expansão nos 8 anos e quanto que tá o lastro recente? A gente, antes de eu entrar na Ciena, a Ciena ela já vinha num ritmo de crescimento aí numa média de 20% ao ano. E a gente conseguiu manter isso ao longo dos últimos 8 anos. É claro que dentro desses últimos anos a gente teve um ano de pandemia que dificultou um pouco, teve uma queda na venda de panetone geral, né, não foi só nossa, mas a gente vem mais ou menos nessa média de crescimento. Mas não só mantendo o crescimento, a gente vem observando também que a gente vem ganhando share. Então, anos que a gente consegue ganhar um pouco mais de share, anos que a gente consegue ganhar um pouco menos de share. Então, mesmo quando o mercado cai, a gente tem conseguido ganhar share também, que isso é importante, né? Porque às vezes o mercado dá uma encolhida, então nem sempre você vai conseguir entregar um crescimento alto, né? Mas a gente vem mais ou menos nessa pegada aí, Rodrigo. Não é bastante coisa, né? Para um setor bem nichado, né? A pergunta que eu ia te fazer... É bastante coisa e... Fica à vontade, Eros, por favor. É bastante coisa e você cria uma série de desafios internos também, né? Porque você tem que estruturar toda a tua capacidade fabril para poder atender, né? Essa incorporação desse volume, toda a tua capacidade de atendimento, tua capacidade logística. Então, a gente está
praticamente todo ano tentando seguir nesse ritmo, mas é um ritmo bem desafiador, né? Não espero que a gente consiga manter sempre isso, né? Que realmente envolve várias outras coisas que não só a nossa vontade de crescer e não só investimento fabril, né? Legal. Eros, eu queria te fazer duas perguntas, na verdade, mas vou começar pela primeira, só para a gente fechar esse capítulo aqui de crescimento, né? Você falou que nunca foi o objetivo ser a número um nos 3 estados do Sul, né? Foi uma consequência do objetivo de vocês de atender bem o cliente, etc., né? Mas a minha pergunta ela é justamente essa. Por que você acha que vocês se transformaram no número um nos 3 estados da região sul? Você acha que foi simplesmente um atendimento melhor, uma proximidade melhor com os principais varejistas da região? Ou talvez vocês entraram em alguns lugares onde os grandes players nacionais não estavam entrando? Vocês entraram com uma relação custo-benefício melhor? Tem algum motivo principal também pelo qual esse crescimento aconteceu, na sua visão? Ou foi simplesmente o atendimento, a proximidade com o cliente? Então, Maurício, na verdade, eu andei pensando bastante sobre esse tema, qual que seria o principal motivo, e eu entendo que foi todo um processo de estruturação que nós fizemos e acompanhando ele dentro do mercado, né, que eu divido ele praticamente em 4 fases, né. Então, a gente tem ali a primeira fase que eu considero uma fase industrial, onde a Ciena sempre teve um bom produto, sempre teve todos os investimentos praticamente direcionados para a indústria, e isso, para mim, que sou do comercial, é extremamente é, excelente, né, porque eu tenho a confiança de que eu vou estar entregando aquilo que eu estou prometendo para o cliente. A segunda grande fase que nós passamos foi quando a gente se transformou numa empresa de sell-in, né? E aí, quando eu falo em sell-in, foi um momento em que a gente se aproximou dos grandes players, né, dos grandes clientes, e a gente conseguiu estabelecer uma relação de confiança, né? O que essa relação de confiança estabelece, né? Que a gente prestava informações sinceras e completas, né? O que a gente poderia desenvolver dentro desse cliente, e a gente conseguia realmente entregar e prometer aquilo que a gente efetivamente conseguiria entregar, né, que eu chamo de cumprir suas promessas. Por mais que isso pareça extremamente simples, a gente entende que no mercado, até no mercado que a gente se encontra, nem sempre as promessas são cumpridas, né? Então, a gente ainda tem muita empresa que promete mais do que cumpre. E quando a gente vai isso para uma sazonalidade, isso é muito delicado, porque uma vez que um cliente fecha a sazonalidade com um determinado mix de empresas ou mix de marca, ele entende que ele está extremamente envolvido, né, e dependente que aquela empresa vai executar tanto a entrega daqueles produtos quanto até o resultado de venda. E aí, quando a gente passou a entender isso, a gente começou a buscar ferramentas que a gente conseguisse melhorar isso, né, de que forma a gente pode efetivamente contribuir nesse planejamento de venda e realmente entregar aquilo que o cliente espera, né? O cliente tem um planejamento que espera crescer 20%. Como é que eu faço para conseguir entregar dentro dele? Quais foram os gaps do ano passado que a gente poderia melhorar e que a gente poderia efetivamente entregar? Então, a gente estava fazendo uma leitura meio que individualizada de cada cliente, olhando eles de forma individual, e quando eu falo lá que a gente fazia muitos porquês, por que eu tive resultado X em determinado cliente, por que eu não tive esse resultado em outro cliente? Por que eu estou melhor ou por que eu estou pior em determinado cliente? Por que eu não estou performando igual? E aí esse foi todo o trabalho que a gente começou a construir dentro de Selim. E aí o segundo grande passo vem logo, o terceiro, na verdade, vem logo na sequência, né? Que bom, eu já sou uma empresa industrial, eu já tenho um nível de confiança de atendimento junto aos principais clientes. Agora eu tenho que começar a controlar o quê? O sellout. E aí nós começamos a criar uma série de ferramentas para que a gente pudesse construir esse sellout e fazer esse acompanhamento do sellout. E óbvio que o acompanhamento do sellout ele envolve também o trade, ele envolve a exposição, ele envolve também métricas de precificação. Então, esse foi o terceiro grande passo que nós tomamos. E agora, desde o ano passado, a gente está tomando o quarto passo. O que é o quarto passo? Agora a gente se tornar uma empresa e uma marca de consumidor, né? Então,
a gente entende que a gente já está executando de uma maneira eficiente esses passos, e agora a gente pode dar esse outro passo, que é como que Festoni se comunica com o mercado, como que ele se comunica com o consumidor, como nós ganhamos mais consumidores para a categoria, como a gente consegue reverter consumidores de outros players de mercado. E aí esse vem agora o segundo passo que nós estamos construindo, né? Então começamos o ano passado, e aí estamos estendendo ele para esse ano também. Perfeito, meu caro. E você falou ali dos 5 P's, né? Produto, preço, praça e promoção, né? Quais desses pilares que você acha que mais projetaram o negócio para frente, para rumo a esse crescimento? Depois eu vou querer que você entre um a um, mas grosso modo, qual que você diria que foi os pilares principais de sustentação dentro desse leque ali? Eu particularmente acho que foi o quinto P, que é de pessoas, né? Eu entendo que nos últimos anos a gente conseguiu criar uma equipe que é muito envolvida com o nosso negócio, né? Então, quando olho o P de pessoas para a parte interna, é uma equipe que compra as nossas ideias e busca a melhor execução dela. E o outro P é o entendimento do P de pessoas dos nossos clientes, né? Então, o que é importante para ele, né? De que forma nós podemos ajudar no resultado dele, como a gente pode melhorar a performance do nosso produto e aí, como consequência, ajudar em toda essa entrega, porque, queira ou não, no final das contas, sempre são pessoas, né? Então, a gente tem nossos objetivos aqui como Festoni, os nossos clientes têm os objetivos deles, né? Então, eles querem que mais gente frequente o supermercado ou o atacado deles, eles querem que os produtos girem mais dentro do supermercado para que aquele espaço seja altamente rentável. Então, entendendo essas necessidades e encaixando em conjunto com as nossas estratégias que a gente tem aqui, né? Então, eu colocaria esse. Mas eu só iria para o P de pessoas porque o P de produto eu já tinha, né? Então, o P, como eu tinha colocado lá atrás, pelo fato da empresa ser uma empresa altamente com foco industrial, esse P ele já estava bem sólido e bem construído. Tá. Né? E aí agora a gente está trabalhando praticamente os outros P's, né? Que é o P de preço, né? Qual que é o melhor posicionamento de preço do meu produto, como eu performo melhor, né? A gente já vem fazendo essa leitura de mercado. E o P de praça, né? Como é que eu aumento as minhas praças? Como é que eu tenho uma penetração maior de praça? Então, eu ainda entendo que a gente tem vários degraus ainda para subir nesses. Tá. O Eros, eu acompanhei um pouco da história de vocês, né, nos últimos anos, e desde que você entrou mais especificamente, né, que eu tenho acompanhado, e eu me lembro na época que vocês tinham um portfólio de produto que incluía 2 ou 3 marcas, né, tinha a Roma, a Festoni e, se eu não me engano, uma terceira, né? O que levou vocês a consolidar tudo em volta de uma marca só? E como é que está posicionada a Festoni hoje no mercado? Só para a gente entender, porque pelo que eu me lembro, a Festoni era mais combate de preço, a Roma era mais premium. Então conta um pouco dessa história dos produtos do portfólio. Esse é um passo, Rodrigo, que a gente está dando, que ele é bem mais recente, né? Então é uma mudança que a gente iniciou ela o ano passado e que eu acho que ela ainda vai persistir pelos próximos 5 anos aí, né? Então é uma mudança que a gente vem fazendo gradativa. É claro que quando você vai trabalhar o consumidor na ponta, os valores de investimento são muito altos, né? E aí quando a gente vai olhar o nosso investimento frente ao investimento que a gente tem dos nossos concorrentes, a gente tem um investimento a gente consegue performar no investimento muito mais baixo, né? Então, você ter um portfólio de várias marcas, você queira ou não, se você quiser trabalhar, você vai ter que dividir esse orçamento entre 3 marcas. E aí nós acabamos optando em consolidar todo esse orçamento em uma marca única. Então, por isso que a gente está dando esse passo de consolidar tudo em Festoni, porque a gente enxerga que trabalhar 3 marcas é muito difícil. E aí você pode pegar aí vários players no mercado, dificilmente o cara tem mais de uma marca, né? E quando o cara tem 3, normalmente 2 meio que marcas que estão no escanteio, né? E uma trabalha super forte, porque realmente é muito difícil, os investimentos são muito altos, né? E quando você vai levar esse investimento, inclusive a nível nacional, ele são investimentos milionários, né?
Então, normalmente, as empresas acabam também, não só como nós, escolhendo uma marca prioritária para fazer um trabalho. E essa foi a nossa decisão. A gente começou a entender melhor o que a marca representava. A gente fez diversos estudos, né? Não é algo só da nossa cabeça. A gente chegou a fazer teste cego de produto, a gente foi entender público, a gente foi entender perfil de consumidor, a gente foi entender até que preço o cara está disposto a pagar. Então, a gente foi olhar bastante números de mercado para poder entender, tá, qual dessas marcas aqui eu tenho que performam melhor. E aí a gente viu que a gente está com uma mina de ouro na mão, né? A gente está com uma marca que está alcançando a liderança sem a gente ainda começar a avançar nisso. E a gente tem pesquisas internas, né, em que nos testes cegos, a gente teve, de cada 10 pessoas, 6 optaram pelo Festone, comparando com marcas de mercado, né? Então, assim, a gente está muito convicto de que a gente está num caminho muito bom e que a gente tem que continuar melhorando para que a gente consiga realmente se estabelecer, né? E a gente também entende que a gente tem um outro gap, que é uma coisa que a gente está melhorando agora, que é a gente tem um alto volume de venda de Festone, inclusive até superiores a outras marcas. Temos em alguns lugares a liderança, mas a gente não é reconhecido como líder, né? Nem pelo consumidor final, nem pelos clientes varejistas. E aí é esse trabalho que a gente passa a desenvolver de uma maneira mais forte para que a gente consiga ter esse reconhecimento, né? Então a gente tem um reconhecimento de bom produto, a gente tem uma venda alta, mas a gente ainda não tem esse reconhecimento de ser o principal produto da categoria. E aí esse é o nosso grande desafio aí para os próximos 5 anos. E aí vem, com certeza, um mix de suporte para poder suportar toda essa estratégia que a gente quer executar. E o posicionamento do produto é um combate de preço, é um middle, ou é um... Qual que é o posicionamento dentro da pirâmide de produtos? Eu acho que isso é bastante relativo, Rodrigo, porque assim, de maneira geral, no meu entendimento, o panetone ele ainda é um produto que é barato com relação, por exemplo, a bolo, né? Então você tem bolo sendo vendido mais caro, um produto de fermentação química, versus panetone de maneira geral sendo vendido mais barato, né? Não, dentro da categoria, né? Dentro da categoria de panetone, como é que tá, onde que tá posicionado? Sim. E aí o Festone, a gente sempre teve um preço que eu diria assim que ele era um preço mais competitivo, né? Então a gente obviamente tem uma métrica de preço frente a alguns players, mas a gente sempre trabalhou de uma maneira um pouco mais competitiva, né? Podendo dar condição de mais pessoas adquirirem o produto. Hoje você tem praticamente, eu defino o panetone em 3 categorias de preço, né? Então você tem lá uma marca fazendo a abertura de preço, né? Que hoje praticamente se posiciona acima de R$20. Você tem alguns concorrentes ali, em grande parte, trabalhando entre 15 a 19, que é uma segunda categoria de preço. E aí você tem ali alguns players trabalhando entre 12 e 15, onde a gente está hoje com uma linha de Festone, né? Porque a gente também tá com uma linha que vai trabalhar ali mais próximo do R$20. Então, o Festone ele circula, dependendo do produto, entre essas duas classificações. E aí a gente tem uma linha, né, que é abaixo, que eu considero abaixo dos 11, ali para baixo, mais ou menos, que é onde entram panetones feitos na padaria, onde a galera chama de primeiro preço, né? Então, eu consideraria que a gente tem praticamente esses 3 blocos de indústria, e daí a gente tem mais um outro bloco ali, considerado primeiro preço. Mas quando a gente vai para estudar mercado, a gente percebe 2 pontos. Primeiro, o consumidor está disposto a pagar mais de R$20 em panetone, então a gente já foi para o mercado e já teve esse feedback. E a gente vê que os produtos que mais performam, né, a maioria dos produtos estão acima de R$17. Então, a gente tem ainda um mercado para construir também dentro de Festone. Legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Eros. Você falou sobre quando a gente estava aqui no começo da conversa, eu falei que vendo os panetones na mesa,
me remetia a Natal, né? E aí você falou, não, aqui a gente fala de panetone o ano inteiro. Mas a gente sabe que num consenso geral, né, as pessoas associam muito o panetone ao Natal. Então eu imagino que em épocas de ano como a que nós estamos agora é um super desafio, né, manter um ciclo de crescimento, né, de vendas, né? Nesse contexto, o que que vocês acreditam, o que que você acredita que vocês fazem para conseguir manter essa estrutura de crescimento que você mencionou antes, 20% ao ano, né? Mas acontecendo o ano todo e não só no período de Natal, né? O que que a Festone faz hoje para performar bem fora do período de Natal? Então, o panetone, ele tem essa característica, né, ele nasceu, né, com esse conceito de ser para o Natal, Uhum. mas já faz um bom tempo, né, desde quando eu entrei na Siena já tinha várias redes trabalhando com panetone o ano todo, só que trabalhavam muito ali com aquele panetone da padaria ali Uhum. mesmo, né, algumas vezes fazendo ali, algumas vezes comprando de alguma indústria, né. Então, assim, o Panetone ele já performa muito bem. A gente tem clientes aí que conseguem fazer até 2 campanhas de Panetone, que a gente considera campanha, né? O que seria isso? De janeiro a setembro, ele vende praticamente o mesmo número de Panetone em 9 meses do que ele vende de outubro, novembro, dezembro, em 3 meses. Tá. Então, o consumo, ele existe, né? A gente tem uma procura constante lá, todo mundo fala, pô, às vezes eu compro panetone em janeiro e congelo para ficar comendo o ano todo. Então, assim, ele tem essa característica, mas sempre existiu um pouco dessa resistência aí, né? Mais até das redes de varejo É, do que da própria indústria do consumidor. perfeito. Então, é, hoje, esse ano, por exemplo, a gente já tem clientes que estão com panetone desde maio, né? Inclusive com Festone desde maio na área de venda. É, a gente entende que existia uma resistência muito grande, maior, na verdade, a maior resistência de se ter panetone no todo era das próprias redes de varejo. É, eu imagino, né? E Porque isso tem. pela sazonalidade, ele quer ter um outro produto ali durante o ano e só no Natal ele coloca o panetone, né? Obviamente pela questão do giro, né? Não, a grande resistência que a gente observa, e ainda tem algumas redes que ainda tem um pouco dessa resistência, está mais no sentido de que ele acha que com a entrada do panetone vai substituir a venda de algum outro produto. Então ele acha que panetone, ele tem certeza que panetone vende bem, mas ele ainda não sabe se isso está Exato. agregando para ele ou está substituindo, né? E aí, às vezes, ele acha que está perdendo um produto de valor maior, Perfeito. mas não é a realidade. A gente já tem estudado bastante sobre isso, e a gente tem meses que performam muito bem, e a gente tem clientes que trabalham no tudo que já servem de case. Então, é mais uma questão de cada rede, mas eu entendo que nos próximos anos isso deve mudar bastante, né? Você já tem indústrias vindo com lojas, né, de panetone o ano todo, Uhum. vendendo em shopping, em Exato. cafeteria. E aí, por que não dentro da rede de varejo, né? Por que não poderia ter? E se você tem consumidor, né? Então, das pesquisas que a gente fez, um grande reporte foi esse. Fala, pô, por que eu não posso ter panetone no todo, né? Por que eu não posso ter festone no todo? Então, é uma questão de uma mudança um pouco dessa cultura, sabe? Legal. É claro que o Natal sempre vai ser o grande expoente de vendas, assim como para chocolate é a Páscoa, mas depois acaba a Páscoa, você continua vendendo caixa de bombom, continua vendendo barra de chocolate. E a gente entende que no panetone é a mesma coisa, acabou o Natal, você pode continuar vendendo. E Eros, qual que é o plano de vocês daqui para frente, né? Aonde que vocês querem chegar com o negócio e o que vocês estão planejando? Então, a gente está planejando para os próximos anos, a gente entende que tem um mercado muito grande ainda para a Festone, para a gente atuar, principalmente falando em panetone, né? A gente tem várias redes grandes que a gente não atua, a gente tem alguns mercados em que a gente também não atua com a mesma força que a gente atua no Sul. Tem grandes mercados, né, para a gente poder entrar. A gente procurou nos últimos anos mais cuidar um pouco mais, que a gente fala aqui no jargão, né, do comercial, mais cuidar do nosso quintal antes de querer olhar para o quintal dos outros. Uhum. A gente continua com isso, né?
mas a gente entende que tem bastante mercado para a gente poder explorar. E dentro da marca, o nosso objetivo nos próximos anos é começar a criar uma linha de produtos, né? Então, a gente já está desenvolvendo alguns produtos que a gente deve lançar em breve aí com a marca Festoni também. Dentro das nossas pesquisas, como eu tinha falado antes, a marca ela tem um grande reconhecimento do público, mesmo a gente estando praticamente nas sazonalidades, e aí a gente quer aproveitar isso para lançar um pacote de produtos. E dentro mesmo da categoria de panetone, a gente tem alguns lançamentos bem interessantes, até inovadores para a categoria, que a gente já tá planejando para o ano que vem, né? Infelizmente, na indústria, nem sempre você consegue lançar as coisas com a mesma velocidade que em outros segmentos, né? Então, tem coisa que a gente planeja esse ano e só vai conseguir executar no outro ano, ou depende, inclusive, de compra de maquinário, né? Uhum. Muito bem. E que dica, para finalizar, né? Que dica que você daria para aqueles gestores comerciais que estão nos assistindo e precisando atuar melhor em segmentos de alta competição, como o de vocês, né? Que tem uma série de desafios, né? Preço, margem, entrada nas contas. Um resumo aí do quais seriam as boas práticas que você diria que são o teu kit básico de ferramentas. Rodrigo, eu daria duas dicas, tá? A primeira, eu voltaria naquele conceito de gerar confiança, tá? Eu acho que existem grandes produtos eu já experimentei, a gente está no mercado, a gente conhece novos entrantes a todo momento. Existem produtos muito bons que às vezes não dão certo, e existem produtos muito ruins que às vezes dão certo. Então, assim, mas o que a gente percebe, pelo menos o que eu percebo, a leitura que eu tenho, é que a confiança, né, ela está sempre em primeiro lugar, né, no sentido de que com a pessoa, né, que você está negociando, ou a pessoa que está à frente da venda, um gerente comercial que transmite confiança e consegue entregar aquilo que promete e não promete coisas que não consegue entregar, são um grande passo para conseguir avançar nessa relação comercial, né? É claro que quando a gente vai para marketing, a gente pensa em vários detalhes, mas na minha opinião, se não conseguir criar essa relação de confiança, as coisas não vão avançar da maneira correta, né? Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto que eu colocaria você está sempre, que é o que eu volto lá nos porquês, você está sempre questionando o mercado, né? O que é questionar o mercado? Tentando entender por que em determinado cliente eu performo melhor, por que em determinado cliente eu não performo tão bem, por que tal concorrente é melhor do que eu em outra rede, por que eu sou melhor que ele em outra rede. Então, ficar atento ao mercado. A gente também tem um jargão no comercial que determinadas empresas, às vezes se toma uma decisão de costas para o mercado. Né? O que é tomar decisão de costas para o mercado? Né? Que o pessoal brinca, o pessoal se fecha numa sala e toma uma série de decisões sem saber o que está acontecendo no mercado. E eu entendo que para você tomar as decisões mais corretas num mercado tão dinâmico como esse de varejo, você tem que estar sempre atento às coisas que estão acontecendo no mercado. É ali onde você vai captar o que você está fazendo de melhor e o que você está deixando de fazer que poderia melhorar. E esse mercado, ele está se aprimorando cada vez mais, né? Então, a forma como nós negociávamos Festoni lá em 2016, quando eu entrei na Ciena Alimentos, é totalmente diferente da forma como a gente negocia hoje. Totalmente diferente, né? A gente tem muitos indicadores quando a gente vai fazer o negócio de Festoni hoje. E o mercado está cada vez mais com mais informação, tanto sobre marcas, tanto sobre preço, quanto sobre o próprio concorrente dele. Então, se as indústrias, né, falando do jeito comercial de indústria, não acompanhar esse processo, as redes de varejo vão acabar dominando a negociação, porque elas vão ter mais informação do que o gerente. Então, eu daria essas duas... esses dois pontos, né, para o pessoal pensar aí.
essas duas recomendações. Muito legal, Eros. Puxa, queria te agradecer muito aí pelo teu tempo com a gente. Foi super bacana o papo. Um case realmente muito interessante, né? É o ponto de partida, o ponto de chegada atual de vocês, né? Para onde vocês estão indo. Eu acho que ilustra muito do contexto Brasil que a gente tem, né, Maurício? Tem muita indústria de médio porte extremamente relevante nos seus segmentos. Inclusive é um perfil de cliente que a gente viu que cresceu muito. Os que mais cresceram pós-pandemia, a gente percebe que foram esses players. Quer dizer, é um segmento que se adapta muito bem à mudança, que é muito dinâmico, muito ágil, então ele ocupa espaços rapidamente. Então é super legal estar trazendo um case desse tipo aqui, porque mostra o quanto que tem de oportunidade no Brasil, né? A gente fala sempre do nosso país com olhar negativo, mas esquece dessas histórias tão legais, né, de empresas que conseguem se tornar altamente relevantes, fazendo um bom trabalho, né, e é uma inspiração para todos esse tipo de coisa, né? Então, muito obrigado, Eros, por estar aqui com a gente, tá? E para quem quer, só para finalizar, quem quer comer panetone hoje, compra aonde, Eros? Nos conta isso. Acho que deve ter gente com essa dúvida aí. Tá bom, agora onde é que eu compro? Rodrigo, vai comprar dos melhores supermercados, cara. Mas já tem disponível então, Já Tá tá chegando, tá Ah, chegando. tá Já estamos chegando. chegando. Agora, Mas então você deu a uma partir enrolada aqui. de Então quem agosto. quer comprar ainda não consegue comprar. Não, tem, mas é em algumas redes, né? Ah, tá. Já Tem tá. algumas redes que já tem, mas ele Tá. chega agora em peso a partir de agosto. Muito legal. Muito bom, muito bom. Maravilha. Maravilha, Eros. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos e todas que estão até aqui. Para quem está acompanhando até esse momento, imagino que vocês estão com gostinho de quero mais, então vão navegar na playlist aqui do Raise the Bar, que vocês vão encontrar outros conteúdos tão bons quanto para complementar a caixa de ferramenta de vocês e ajudar as áreas de vendas e marketing da empresa de vocês a ir evoluindo cada vez mais. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo episódio.